Era 7 de maio de 1915. O sol brilhava sobre as águas do Atlântico Norte quando o RMS Lusitânia, um luxuoso transatlântico britânico da Cunard Line, deslizava em velocidade rumo ao porto de Liverpool, vindo de Nova York. Com quase 2.000 pessoas a bordo, entre passageiros civis, membros da tripulação e viajantes norte-americanos, o Lusitânia era símbolo do conforto, da velocidade e da ligação entre o velho e o novo mundo. Mas naquela tarde, ao largo da costa da Irlanda, o que deveria ser uma travessia segura e elegante transformou-se em tragédia e ponto de virada da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914, rapidamente se transformou em um conflito global. O Reino Unido, com seu poderoso império naval, impôs um bloqueio marítimo severo à Alemanha, dificultando o suprimento de alimentos, matérias-primas e armas. Em resposta, os alemães lançaram uma campanha de guerra submarina irrestrita, usando seus temidos U-Boots, submarinos, para afundar navios que cruzassem áreas consideradas de risco. Em fevereiro de 1915, a Alemanha declarou as águas ao redor das ilhas britânicas como zona de guerra e advertiu que navios, inclusive civis, poderiam ser atacados sem aviso. Os Estados Unidos, então oficialmente neutros, protestaram, mas não mudaram sua posição. Apesar dos alertas, o Lusitânia zarpou de Nova York em 1º de maio de 1915, transportando passageiros, correspondência e, segundo documentos revelados mais tarde, carga militar secreta, incluindo munições leves e cartuchos. Isso, do ponto de vista alemão, tornava o navio um alvo legítimo. No início da tarde de 7 de maio, o U-20, um submarino alemão comandado pelo capitão Walter Schiwiger, avistou o Lusitânia navegando sem escolta. Às 14h10, um torpedo foi lançado. O impacto foi devastador. Segundos depois da explosão inicial, uma segunda explosão misteriosa, possivelmente causada pela detonação da carga bélica, abalou o casco do navio. O Lusitânia afundou em apenas 18 minutos. Dos 1.959 ocupantes, 1.198 morreram, incluindo 128 cidadãos norte-americanos. O naufrágio não foi apenas um desastre marítimo, foi um choque internacional. A notícia se espalhou rapidamente pelo mundo. Nos Estados Unidos, as manchetes dos jornais estampavam imagens e relatos das vítimas. O sentimento público oscilava entre indignação e horror. Muitos consideraram o ataque uma violação das normas civilizadas da guerra, um atentado contra inocentes. O presidente Woodrow Wilson, embora pressionado por setores pró-guerra, preferiu manter a neutralidade diplomática, exigindo apenas um pedido formal de desculpas e o fim dos ataques a navios com civis. A Alemanha, por sua vez, argumentava que o Lusitânia carregava munições, o que de fato era verdade, e que, portanto, o navio deixara de ser civil. Ainda assim, o impacto político do naufrágio foi profundo. Os alemães chegaram a restringir temporariamente sua campanha submarina, temendo a entrada prematura dos Estados Unidos no conflito. Ao não levar os Estados Unidos à guerra imediatamente ou antociar, o naufrágio do Lusitânia plantou uma semente de desconfiança e indignação que cresceria nos anos seguintes. O evento virou símbolo da brutalidade alemã e começou a moldar a opinião pública norte-americana em direção à intervenção. O Ismail Tossiah, a gota d'água, só viria 2 anos depois com o retorno da guerra submarina irrestrita pela Alemanha em 1917 e a descoberta do telegrama Zimmermann, uma tentativa alemã de formar aliança com o México contra os Estados Unidos. Mas o Lusitânia foi o ponto de inflexão emocional. O momento em que a guerra europeia deixou de parecer distante e começou a ser percebida como uma ameaça direta à segurança e aos valores dos norte-americanos. O naufrágio do Lusitânia representa muito mais do que um ato de guerra. Ele simboliza o conflito entre o progresso tecnológico e a ética, entre a neutralidade e a responsabilidade, entre o direito internacional e os horrores de uma guerra total. Também nos faz lembrar de como eventos aparentemente isolados podem ter repercussões globais, alterando o rumo da história. Para os sobreviventes e familiares das vítimas, o sofrimento foi pessoal e irreparável.
Mas para o mundo, o Lusitânia tornou-se um ícone do perigo crescente da guerra moderna, da fragilidade das fronteiras entre civis e combatentes e do inevitável envolvimento americano em um conflito que definiria o século XX. O naufrágio do Lusitânia, em 1915, foi um dos momentos mais marcantes da Primeira Guerra Mundial. Embora os Estados Unidos tenham demorado mais 2 anos para declarar guerra à Alemanha, foi nesse momento que a maré da opinião pública começou a mudar. O ataque ao Lusitânia não apenas chocou o mundo, ele mudou a dinâmica da guerra e aproximou, de forma definitiva, os Estados Unidos do campo de batalha europeu.